Da natureza da cobiça. A cobiça é um desejo imoderado de riquezas. O apóstolo implica tanto sobre essa frase, os que estão ricos, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9. Sobre essa palavra vontade, um desejo, e esse desejo insensível é compreendido. A notação de ambas as palavras antes mencionadas, a saber, amor à prata e desejo de ter mais, demonstram que a cobiça consiste em um desejo. O desejo de riquezas não é simplesmente cobiça, pois um homem não pode orar legalmente por elas. Tanto é pretendido na quarta petição do Pai Nosso. Agora, o que um homem pode orar, ele pode desejar com as mesmas limitações que ele pode orar por isso. Portanto, é um desejo imoderado, isto é, quando um homem não está satisfeito com aquela porção que Deus, por sua providência, em um curso legal garantido, lhe proporciona, mas de acordo com a frase do apóstolo, ele será rico. Ele terá mais do que Deus lhe permite de maneira justa. Se não puder obter mais, ficará descontente. O objeto geral da cobiça são as riquezas. Sobre esta palavra estão todas as mercadorias deste mundo e com abundância delas, sim, mais do que necessário. As coisas necessárias podem ser desejadas, mas não o superfluo. Provérbios capítulo 30, versículo 8. Este pecado está especialmente no coração. Pode-se ter um pouco e ainda ser cobiçoso, e alguém pode ser rico e ainda assim livre da cobiça. Da prática da cobiça na obtenção de riquezas. A cobiça é praticada de três maneiras. Primeiro, em obter. Segundo, em conformidade. Terceiro, em gastar o que o homem tem. Quando a riqueza é obtida de forma inescrupulosa ou imoderada, é sinal de um coração cobiçoso. Disse que é obtido inconscientemente e o que é obtido contra qualquer dever ao qual a consciência está vinculada, como primeiro, contra qualquer preceito particular. Nisso, Acã transgrediu cobiçosamente, Josué capítulo 7, versículo 21. Segundo, contra a piedade, como os que compram e vendem no dia de sábado pelo lucro, Neemias capítulo 3, versículo 16. E terceiro, contra a justiça, como Acabe, que pela morte injusta de Nabote obteve sua vinha, 1 Reis capítulo 21, versículo 19. Quarto, contra a caridade, como o homem rico que levou as ovelhas dos homens pobres para entreter seu amigo, e 2 Samuel capítulo 12, versículo 6. Quinto, contra o patrimônio líquido, como Geazim, que obteve o seu mestre e recusou, 2 Reis capítulo 5, versículo 20. Contra a verdade, como Ananias e Safira, com a mentira guardaram parte disso que foi dedicado à igreja, Atos capítulo 5, versículo 2 ao 7. Contra tudo isso que Judas foi preso e foi pegado pelo seu pecado ao trair seu mestre por 30 moedas de prata, Mateus capítulo 26, versículo 15. O que quer que seja por força ou fraude, por roubo, mentira ou qualquer outro curso indireto obtido, é um efeito de cobiça. Argumenta um desejo excessivamente ganancioso. Se não fosse assim, nenhum meio será usado senão o que é lícito, e no uso deles os homens dependeriam de Deus e se contentariam com a porção que ele por sua providência lhe proporciona. Uma obtenção imoderada é quando os homens gastam sua inteligência, dores e tempos para obter os bens deste mundo. E em vez de falhar, perdem a carne de sua refeição, o sono e outros refrescos. Sim, e negligenciam os meios de obter tesouros celestiais. Eles são única e totalmente para as coisas deste mundo. Se as bênçãos espirituais e temporais não podem ficar juntas, as temporais devem ser preferidas e as espirituais negligenciadas. Como os guardaremos por medo de perder mais porcos? Oraram a Cristo para partir de sua costa, Marcos capítulo 5, versículo 17. E aqueles que por causa de sua fazenda de bois se recusaram a vir à ceia do Senhor, Lucas capítulo 14, versículo 18, etc. Das práticas da cobiça na conservação da riqueza. A cobiça da conservação da riqueza é praticada de duas maneiras. Primeiro, quando os homens acumulam tudo o que podem, embora tenham o suficiente para o presente, mas temendo falta para o futuro, entesourem tudo eles podem obter. Assim fez o rico tolo no Evangelho. Sua terra dando frutos abundantes, sua mente estava atualmente decidida a aumentar seus celeiros para armazená-los por muitos anos.
Lucas capítulo 12. Segundo, sim, ele não tem filho nem irmão, contudo não há fim para todo o seu trabalho, nem em seus olhos se fartam de riquezas. Eclesiastes capítulo 4, versículo 8. Estes são os que pensam no amanhã, isto é, cuidar do tempo futuro, que Cristo expressadamente proíbe em Mateus capítulo 6, versículo 34. Acham quem quer, falta não quer. Segundo, quando os homens acumulam para si mesmo, não se importa com o tesouro para o futuro que a comunidade ou a igreja tem em tempos de necessidade e provação, nem cuidam do rebanho dos pobres. Da prática da cobiça nos gastos. Uma prática cobiçosa nos gastos se manifesta de duas maneiras. Primeiro, gastando com parciminosa e mequinez em todas as coisas, como quando os homens vivem sob seu grau e lugar, quando não consideram decência em roupas ou outras coisas semelhantes, quando não fornecem o necessário para si mesmo ou para aqueles que estão sobre sua responsabilidade. São moedas de 1 centavo. Assim, um homem sábio apresenta um tal: um homem a quem Deus deu riquezas e honra, de modo que nada lhe falta para sua alma de tudo o que deseja, mas Deus não lhe dá poder para comer disso. Eclesiastes capítulo 6, versículo 2. Segundo, por serem muitos pródigos em algumas coisas, como no cuidado da casa, no vestuário, em seus prazeres para si mesmo, esposas e filhos, mas são muito severos em todas as obras da caridade e nas contribuições à igreja e ao Estado. Nabal era assim. Ele fez um banquete em sua casa como o banquete de um rei. Os soldados de Davi em sua necessidade com qualquer parte de sua provisão. 1 Samuel capítulo 25, versículo 11 ao 36. E tal era o homem rico. Ele vestiu de púrpura e linho fino e se alimentou suntuosamente todos os dias, mas recusou-se a alimentar Lázaro com as migalhas que caíam de sua mesa. Lucas capítulo 16, versículo 19. Da hediondez da cobiça. Existem muitas circunstâncias relativas à cobiça que agravam muito as suas hediondeces, pois primeiro, é um pecado enganador, cega o entendimento e corrompe o julgamento em um ponto principal de felicidade, pois o homem cobiçoso faz do ouro sua esposa e sua esperança, e do ouro fino sua confiança. Jó 31, 24. Isto é ainda mais manifesto pelos títulos que geralmente são dados a ela como substância e bens. Disse que aqueles que obtêm muita riqueza são feitos para sempre, e os que muito perdem sejam desfeitos para sempre. O rico, quando seu trigo aumentou muito, disse para sua alma: alma, você tem muitos bens em depósito para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Lucas 12, 19. Com base nesse conceito de felicidade, a riqueza rouba o coração de um homem e inflama suas afeições, como ele fez no seu Deus. Justamente, portanto, uma pessoa cobiçosa é chamada de idólatra, em Efésios capítulo 5, versículo 5, e idólatra cobiça, em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Segundo, é um pecado insaciável. Aquele que ama a prata não se fartará da prata, nem aquele que ama abundância com aumento. Eclesiastes 5, versículo 10. A este respeito, a cobiça é como a hipocrisia, que aumenta a sede por muitos beber, e como o fogo que por adição de combustível é mais feroz. O desejo de um homem cobiçoso surge da abundância. A esse respeito não é natural, pois a natureza se satisfaz com a suficiência. A fome e a sede cessam quando o homem comeu e bebeu o que é suficiente. Terceiro, é um pecado irritante, produz uma contínua aflição e tira todos os confortos dessa vida. O apóstolo diz que os que cobiçam o dinheiro se atormentam com muitas dores. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Há um triplo que acompanha a cobiça. Primeiro, ai do trabalho e labuta para obter riqueza. Um ai da cuidado e dificuldade em mantê-lo. Terceiro, um ai da tristeza e angústia ao se separar dele. Nada torna a morte mais indesejável do que um desejo cobiçoso das coisas deste mundo. Quarto, é um pecado que seduz. Os que querem ser ricos caem em tentação e laço. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9. A riqueza, como é uma isca para seduzir os homens e abocanhá-la, também é uma armadilha para prendê-lo e um gancho para puxá-los para a perdição. Quão dificilmente entrarão os que têm riqueza no reino de Deus. Marcos capítulo 10, versículo 23. Esta armadilha impediu os fazendeiros da festa de casamento. Lucas 14, versículo 18 ao 19. Mantém muitos da palavra, sim, roubam o coração daqueles que veem a palavra, pois seu coração vai atrás de sua cobiça. Ezequiel 33 e 31. Quinto, é um pecado marrento.
O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6:10. Apropriadamente, portanto, o profeta o denomina assim cobiça maligna. Abacuque capítulo 2, versículo 9. Não há mal que um homem cobiçoso possa tolerar. Sua cobiça o coloca em todo mal. É uma raiz de impiedade. Atrai o coração de Deus. E de modo que não pode haver amor verdadeiro nem temor de Deus em um coração cobiçoso, faz o homem seja de religião que é professada no lugar onde vive, embora seja idolatria palpável. Um homem cobiçoso pode engolir todo tipo de juramento, sim, e o próprio prejúrio. Por lucro ele profanará o sábado, faz com que os inferiores roubem de seus superiores, e os superiores negligenciem os seus inferiores. É causa de muita rebelião, de muitas traições, assassinatos, furtos, roubos, enganos, mentiras, falsos testemunhos, quebra de promessas e tudo mais. Sexto, é um pecado crescente. Quanto mais os homens vivem no mundo, mais cobiçosos eles costumam ser pelo mundo. Os homens velhos são geralmente os mais cobiçosos. Nisto difere de outros pecados violentos, que pela idade diminuem em sua violência. 7. É um pecado devorador. O engano das riquezas sufoca a palavra. Mateus capítulo 13, versículo 22. A cobiça é como as vacas magras de Faraó, que devoraram as vacas gordas, e quando eles os comeram, não se sabia se eles os haviam comido, mas eles ainda não eram tão desfavorecidos como no início. Gênesis capítulo 12, versículo 20 ao 21. Oitavo ponto. É um pecado que chora. Os clamores daqueles que são oprimidos por pessoas cobiçosas entram nos ouvidos do Senhor. Em seguida, um apóstolo lhe ordena que chovem e uivem. Tiago capítulo 5, versículo 1. A cobiça causa uma maldição do homem de Deus. Aquele que retém o milho, como avarento, fará quando puder. O povo a amaldiçoará quanto à maldição de Deus. A ira de Deus vem sobre os homens por causa dessas coisas. Efésios capítulo 5, versículo 5 ao 6. O apóstolo considera cobiçosos entre aqueles que não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. De remédios contra a cobiça. Para prevenir ou corrigir a cobiça, estas regras a seguir devem ser observadas. O julgamento deve ser corretamente informado nesses dois pontos. Primeiro, na natureza da verdadeira felicidade. Segundo, na verdade e engano das riquezas. Muitos homens instruídos carecem desse ponto de compreensão. Primeiro, é uma cegueira da mente de um homem que o faz colocar uma espécie de felicidade nas coisas deste mundo pela qual ele é levado até a revesti-las. Se, portanto, formos corretamente instruídos de que a felicidade consiste em questões de outro tipo que não as deste mundo, e que as coisas deste mundo são tão vãs que não podem oferecer nenhum conforto sólido ao homem, especialmente na angústia espiritual, e tão incertas quanto eles podem ser subitamente tirados dos homens, ou os homens deles, certamente seu desejo imoderado da riqueza não poderia ser muito aplacado. Aquele que disse: há muitos que dizem, quem nos mostrará algum bem? Ó Senhor, levante sobre nós a luz do seu semblante. Salmos capítulo 4, versículo 6. Discerniu bem a diferença entre bênçãos terrenas e celestiais. Assim fez aquele que disse: as riquezas não aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Provérbios 11, versículo 4. Segundo, a vontade e o coração do homem devem seguir o juízo bem informado e elevar-se àquela esfera onde repousa a verdadeira felicidade. Coloque sua afeição nas coisas de cima, não nas coisas da terra. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Isso evitará que o coração cubra as coisas abaixo, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. Um animal que está se alimentando em pastagens belas e frescas não se desviará para uma charneca nua e estéril. Muitos menos um homem compreensível que encontra a doçura das bênçãos espirituais e celestiais se alimentará de lixo terreno. Isso fez com que Paulo contasse tudo coisas exteriores, mas externo, porque seu coração provou da doçura de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Terceiro, a confiança de um homem deve ser colocada em Deus e em sua providência. A providência de Deus é uma fonte transbordante e sempre fluindo. Os mais ricos tesouros dos homens podem se esgotar. A de Deus não pode ser. Esteja, portanto, totalmente resolvido disso, de que Deus proverá. Gênesis 22, versículo 8. Este lançamento de nosso cuidado na providência de Deus é muito enfatizado nas Escrituras, como Provérbios capítulo 55, versículo 22. Animal de estimação. Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 26. Por experiência vemos como os filhos dependem da providência de seus pais.
Não deveria muito mais nosso Pai Celestial? Este descanso sobre a providência de Deus é o mais importante nesse caso, porque nada faz com que os homens percam mais sua confiança do que as riquezas. A riqueza do rico é a sua cidade forte. Nosso apetite ou desejo de riqueza deve ser moderado. Nisto seja de sua mente quem assim orou: não me dê nem pobreza nem riqueza, alimente-me com comida conveniente para mim. Provérbios capítulo 30, versículo 8. Este é o escopo principal da quarta petição, em Mateus capítulo 6, versículo 11. Contente-se, portanto, com a porção que Deus lhe dá e esteja convencido de que é melhor para você. Esta lição tinha Paulo bem aprendido em Filipenses capítulo 4, versículo 11. Contentamento e cobiça são diretamente opostos, como luz e escuridão. O apóstolo aqui neste texto se opõe a eles. Quinto ponto: devemos orar contra a cobiça como aquele que disse: inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Salmo 119, 36. Devemos antes orar a Deus contra isso, porque é uma doença hereditária e a esse respeito mais dificilmente curada. Foi um dos maiores milagres de Cristo curar um que nasceu cego. João capítulo 9, versículo 32. A abundância bem usada. Caso Deus, por sua providência, dê abundância, como deu a muitos dos patriarcas, a Jó, Davi, Salomão e outros, deve-se tomar muito cuidado em usar bem o mesmo. Para tanto, observe-se a seguinte regra: algumas delas são negativas e outras afirmativas. As regras negativas são como estas: primeiro, não abuse do mundo. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 31. Por mundo, entende-se as coisas do mundo, todos os tipos de mercadorias terrenas. Estes são abusados quando são estimados acima daquilo para que foram dados, quando são preferidos antes das coisas espirituais e celestiais. Segundo, não ponhas o teu coração na riqueza se eles aumentarem. Salmo 62, verso 10. Delicie-se não muito neles. Terceiro, não confie em riquezas incertas. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Não coloque sua confiança neles, como se a felicidade fosse encontrada neles. Quarto, não se glorie o rico em sua riqueza. Jeremias capítulo 9, versículo 23. Nem se embosbece com eles, não há nada nele que faça um homem orgulhoso deles. Quinto, não permita que suas riquezas o levem a desprezar os pobres. Isto é o que um apóstolo tributa em homens ricos, dizendo: vocês desprezaram os pobres. Tiago capítulo 2, versículo 6. Sexto ponto: não deixe que eles o obriguem a oprimir os outros. O apóstolo implica que os homens ricos são propensos aqui onde ele diz: os ricos não oprimem. Tiago 2, versículo 6. O homem rico que levou o cordeiro de seu vizinho pobre para entender um viajante o oprimiu. 2 Samuel capítulo 3, versículo 4. As regras afirmativas são como estas: primeiro, honrar o Senhor como os teus bens. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Portanto, ordene os bens deste mundo, porque mantém o serviço de Deus e promove a piedade. Segundo, ser rico em boas obras. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 18. Conforme a abundância que Deus vos deu, abundai em boas caridades, em obras de caridade. Aquele que tinha 5 talentos ganhou assim 5 outros talentos, conforme Mateus capítulo 25, versículo 20. Terceiro, faça amigos de suas riquezas. Lucas 16, versículo 9. Eles se tornam amigos quando são usados como evidências e assim dão testemunho de nossa piedade, caridade, justiça e outras graças semelhantes. Quarto, medite com seriedade e frequência na conta que os homens devem dar de usar suas riquezas. Não somos senhores de nossas riquezas, mas mordomos, e um mordomo deve prestar conta de sua mordomia. Lucas 16, versículo 2. Aquilo que o sábio diz ao jovem pode ser aplicado a um homem rico. Por todas essas coisas Deus o levará a julgamento. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Quinto, esteja pronto para deixar ir tudo que Deus quiser tirar. Desta mente era aquele que, quando perdeu tudo o que tinha, assim disse: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Sexto ponto, confie no Senhor. Este conselho o apóstolo dá aos homens ricos em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Para este mesmo fim, afasta-los da confiança nas riquezas. Ele, portanto, infere um sobre o outro. Não confia na riqueza incerta, mas no Senhor vivo. Do exame do eu de um homem sobre a cobiça. A cobiça, sendo tal pecado como foi declarado na natureza prática e horrendo, quase preocupa em todo cristão. Considere o quão longe ele se
prendia nele, e quão culpado ele é do mesmo. Este dever está em todos os aspectos especiais. Primeiro, a cobiça consiste especialmente no desejo interior de um homem, que é mais conhecido por si mesmo. O desejo de um homem é uma das coisas de um homem que nenhum homem sabe, salve o espírito do homem que está nele. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Segundo, é tão hereditária uma doença, pois nenhum homem está completamente livre dele. Em algum grau ou outro, ser encontrado no melhor se eles se perneiam completamente. Certamente ele viu-se viciado para que assim orou a Deus: incline meu coração aos seus testemunhos e não à cobiça. No entanto, ele era um homem após o próprio coração de Deus. Terceiro, é tal enganoso um pecado, cobrindo-se sobre o véu de prudência, providência, boa persuasa, inofensibilidade e outras presenças, como se não fosse completamente examinada, dificilmente será discernido. Quarto ponto, é tão comer, se preocupar e consumir um pecado como se não fosse pesquisado, mas sofreu para esconder e crescer. Pode provar como os espinhos que absolvem o coração da terra e tornam a semente frutífera. Mateus capítulo 13, versículo 22. O coração de muitos que frequentam a palavra vai atrás da cobiça. Ezequiel 33 e 31. Esta cobiça no coração de um professor pode provar como as cabeças selvagens que foram colocadas no pote. 2 Reis capítulo 4, versículo 39 e 40. E assim a coisa amaldiçoada que era de Acã, trazida para o acampamento dos israelitas. Josué capítulo 7, versículo 11. 5. Muitos, por falta de ideia de si mesmo neste caso, pense melhor de si mesmo que a causa. Os fariseus eram cobiçosos, mas eles pensaram muito em si mesmo. Lucas capítulo 16, versículo 14 ao 18. De regras para descobrir a cobiça. É em vão que alguém busque aquilo que não sabe como descobrir. O próprio Deus, tendo exortado Josué e os seus anciãos de Israel a procurarem o maldito que esteja escondido no acampamento, deu-lhe conselho e orientação de como fazê-lo. Josué capítulo 7, versículo 13 ao 14. Mantendo reunido, portanto, aqui para acrescentar uma direção. Primeiro, observe os desejos internos do seu coração. Se eles são especialmente para as coisas deste mundo, eles argumentam uma disposição cobiçosa. A cobiça é denominada a concupiscência dos olhos, em 1 João capítulo 2, versículo 16. Isso é um desejo interior desordenado, descorrente da visão de tal e tal coisa. Muitas coisas podem ser vistas de que não são desejadas, mas se desejadas, e que desordenadamente há cobiça. Segundo, há coisas que diferem, marque o que é preferido. Se as coisas terrenas são preferidas às celestiais, as temporais às espirituais, essa disposição é cobiçosa. Tal era a disposição daqueles que são convidados para a ceia do rei e se recusaram a ir. Lucas 14, versículo 18. E a disposição dos gadarenos, em Marcos capítulo 5, versículo 17. Terceiro, nos meios de obtenção, considere se eles são justos e corretos ou não, pois todas as formas injustas e indevidas de obtenção surgem da cobiça. Uma mente livre disso ficará satisfeita com aquela porção que pela providência divina será atribuída. Jeremias 22 e 17 e Miqueias capítulo 2, versículo 12. Quarto, compare com o que você definiu primeiro para si mesmo a questão que se segue. Se a obter o primeiro desejo, um homem permanece insatisfeito se seu desejo se amplia cada vez mais e ele tem um coração cobiçoso. Por exemplo, um homem pobre pensa que se pudesse ganhar 10 cheques por semana, isso serviria para ele. Ele tem mais, então ele deseja 10 cheques por dia. Ele também tem isso, mas não está satisfeito de cheques. Seu desejo se transforma em libras, mas não é satisfeito. Estes são aqueles que quem o profeta fala assim: ai do que unem casa em casa, que plantam campo a campo, até que não haja lugar para que sejam colocados sozinhos no meio da terra. Isaías capítulo 5, versículo 8. Diz que tal pessoa aumenta o seu desejo como um inferno. Abacuque capítulo 2, versículo 5. Quinto ponto. Pense bem os efeitos de seu desejo de riquezas. Se os pensamentos interrompem seu sono, e se as preocupações consomem sua carne, e o trabalho e a labuta ocupam todo o seu tempo, e prejudicam a saúde e a força, esse desejo é imoderado, é pura cobiça. Eclesiastes capítulo 2, versículo 23 e Eclesiastes 5, versículo 12. Isso argumenta uma ganância por lucro imundo,
como o apóstolo chama em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3. Sexto ponto, tome nota de sua disposição em acumular e manter a riqueza e poupar para gastá-la, pois a cobiça consiste tanto em manter quanto em obter. O homem rico na parábola aqui manifestou especialmente sua cobiça. Lucas capítulo 12, versículo 19. O Senhor, portanto, para evitar a cobiça, proíbe que acumule tesouros na terra. Mateus capítulo 6, versículo 19. Sétimo, observe sua maneira de gastar, se for muito pecaminoso, mesquinho e basicamente, se sobre seu grau e meios, se contra a saúde e a força em geral, não proporcionando o que é necessário para isso, ou em ocasiões especiais, não tendo condições médicas ou de outro tipo em caso de doença, ou auxílio de cirurgia em casos de ferida, chagas ou outras moléstias, ou contra a acusação de lhe pertence, como esposa, filho, servo, parente e vizinho, ou contra o dever que é devido o que você deve aos pobres, ao Estado e à Igreja, ou no que você faz em qualquer um dos tipos mencionados, você o faz forçosamente, como de outra forma você não faria isso. Certamente esse tipo de gasto tem sabor de cobiça. Eclesiastes capítulo 4, versículo 18. De excessividade, censurando outros pela cobiça. Sendo a cobiça um pecado hedioso e extremamente vergonhoso para a profissão da verdadeira fé, devemos ser muito termos em colocá-la sobre a responsabilidade dos professores. Não se pode negar que muitos professores são muito culpados disso. Ainda assim, não se pode negar que muitos outros são muito precipitados em censurar professores. Pode ser que coloque a cobiça a acusação de alguém não tenha uma ação em nosso Tribunal de Justiça, mas no Tribunal de Justiça de Deus isso pode ser uma questão de condenação. Os homens podem se julgar com mais segurança por aqui do que outros, pois a cobiça é um desejo interior desordenado e um homem pode conhecer melhor o tipo e a qualificação de seu próprio desejo do que os outros. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Os fundamentos que ordinariamente os homens têm para julgar os professores são suspeitas ou suposições às quais o apóstolo dá esse atributo mal. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 4. Pois as suposições são mais em sua qualidade e em seus efeitos. Suposições comuns são como estas. Primeiro, tal homem é muito trabalhador e doloroso em seu chamado. Ele acorda cedo, ele fica acordado até tarde. Resposta: pode ser que uma boa consciência sobre como empregar e aprimorar seu talento da melhor maneira possível o coloque nessa diligência e não na cobiça. Segundo, ele vive não de acordo com sua propriedade, mas muito abaixo dela. Resposta: você pode supor que o patrimônio dele seja maior do que é. Você conhece todas as suas pedras, todas as suas dívidas, suas múltiplas cobranças e várias maneiras de desembolar? Terceiro, ele não é liberal com os pobres. Resposta: ele pode ser prudente em ordenar bem sua caridade e consciencioso em observar esta regra de Cristo. Quando você der esmola, não saiba sua mão esquerda o que faz a direita. Mateus capítulo 6, versículo 3. Quarto, ele acumula muito. Resposta: você não pode dizer que a parte de sua propriedade ele acumula, nem com que finalidade. O apóstolo prescreve como dever dos pais guardar para seus filhos. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 14. De contentamento. O que é isso? Contentamento é uma satisfação da mente em relação à suficiência e adequação da condição atual de alguém. Essa questão geral de contentamento, uma satisfação da mente, não apenas estabelece uma diferença distinta entre contentamento e cobiça, mas também mostra que eles são diariamente opostos uns ao outro, pois uma mente cobiçosa nunca está satisfeita com qualquer propriedade e uma mente satisfeita nunca está insatisfeita com nenhum. Essa satisfação está acostumada a acompanhar as coisas que Deus concede a quem Ele cuida especialmente. Essas pessoas que têm vida longa estão satisfeitas com isso. Deus, com a bênção da satisfação, os mansos comerão e se satisfarão. Salmo 91, 16. Salmo 22 e 26. Deus satisfará os pobres com pão. Salmo 132, 15. Quando Deus promete enviar milho e vinho e azeite como a bênção é acrescentado, você ficará satisfeito com isso. Joel capítulo 2, versículo 19 ao 26. Diz que essa satisfação é da mente, para mostrar que ela se estende tanto quanto a cobiça, que é um desejo interior desordenado da mente. Uma pessoa satisfeita não apenas evita custos indiretos extremos de obter mais e mais, mas também restringe os movimentos de sua mente ou alma, de desejar mais do que Deus está disposto a conceder a ele. A suficiência mencionada na descrição não se refere a qualquer quantidade ou medida fixa que o satisfeito se propõe,
mas apenas para a mais sábia providência de Deus, que dá a cada um o que é suficiente para ele. Responsavelmente, uma pessoa satisfeita considera a sua própria propriedade e fica satisfeita. Ela que deu esta resposta para aquele que teria falado com o capitão do exército por alguma recompensa para ela. Eu habito entre o meu próprio povo. Era uma pessoa tão contente. 2 Reis, capítulo 4, versículo 13. Essa palavra aptidão é adicionada para mostrar que o contentamento se estende não apenas às coisas que são necessárias para a subsistência do homem, como alimento e vestuário. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Também aos vários estados ao que o homem está sujeito, como de paz e angústia, felicidade e dor, honra e desonra, prosperidade e adversidade. O contentamento faz com que o homem considere esse estado, seja alegre ou desonroso, ao qual Deus o traz como mais adequado e oportuno para ele. A presente condição com a qual uma mente contente é limitada nesse texto admite uma dupla referência, uma para o tempo passado e que, embora sua condição tenha sido melhor, ainda assim ela não lamenta a alteração disso. A outra referência é para o tempo por vir, em que, embora ele nunca tenha tanta esperança de melhorar a si mesmo, normalmente ele permanece satisfeito com sua condição atual. Dos fundamentos do contentamento, os fundamentos do contentamento são os seguintes: conhecimento da providência dispositiva de Deus, que ele ordena todas as coisas no céu e na terra de acordo com sua própria vontade. Salmo 115, versículo 3 e Salmo 135, verso 6. Portanto, podemos inferir com segurança que nossa propriedade, seja ou escassa, tranquila ou problemática, é ordenada por Deus, o Senhor Deus, e o Senhor tirou. Jó 1:21. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, Senhor, faço todas essas coisas. Isaías 14, verso 7. Quem não gostaria, que não deveria se contentar com aquela propriedade que Deus provê para ele?